Olá pessoal, nesse vídeo vamos aprender sobre operadores e funções de string no Python. O Python tem por padrão suporte ao uso de alguns operadores e funções para manipular uma string. Então, por exemplo, eu tenho a função len, que retorna o tamanho da string. Eu tenho operadores de comparação que compara strings lexicograficamente. Tem o operador de concatenação, que é o próprio mais operador de adição. Tem um operador que replica uma string n vezes, que é o operador de multiplicação. E eu tenho essas funções ORD e CHR, que ORD retorna um valor numérico que representa um caractere, e CHR o caractere que representado pelo valor numérico que você escolher. Então, por exemplo, aqui, print len bola vai me retornar o comprimento da string bola, 4, porque ela tem 4 caracteres. Print olá mundo, olá mais mundo, desculpa, vai representar a concatenação entre a string olá e a string mundo, e print olá vezes 3 vai representar a string olá repetida 3 vezes. Vamos olhar aqui no Spider. Melhor, vamos olhar aqui no console do Spider, que vocês podem acompanhar tanto o slide como o código. Então, print len string bola. Ele vai ter que retornar 4 porque ele possui 4 caracteres. Perfeito. A próxima operação, print olá mais mundo. Ele retorna as duas strings concatenadas. Print olá vezes 3. E ele vai retornar olá, olá, olá. Reparem que aqui, nesses dois casos de exemplo que eu coloquei propositalmente um espaço aqui, né? Porque se eu colocasse olá mais mundo sem espaço, ele vai gerar string com as duas strings concatenadas, mas sem uma separação, né? Então, quando forem concatenar duas strings, tenham cuidado com o espaçamento, se você precisa de espaço, de tabulação, quebra de linha, ou seja lá o que for. Bom, em relação à comparação lexicográfica, ela compara duas strings caractere a caractere, da esquerda para a direita, né? Respeitando a ordem que aparece na tabela de codificação, né? Então, temos vários exemplos aqui, um deles bola maior que abacate, vai retornar verdadeiro. Por quê? Ele vai pegar a primeira letra de bola, B, e a primeira letra de abacate, A. Quem vem primeiro na tabela de caracteres? É o A. Então, o A, a palavra que começa com A, ela é menor do que a palavra que começa com B. Agora, se por exemplo eu fizesse bola com B maiúsculo, ele vai retornar falso. Por quê? Porque na tabela que a gente viu no vídeo anterior, a gente percebeu que as letras maiúsculas vinham antes das letras minúsculas, né? Então, nesse caso, uma palavra que começa com B maiúsculo, ela é menor do que uma palavra que começa com A minúsculo. Então, bola é menor, bola com B maiúsculo é menor do que abacate com A minúsculo. O outro exemplo é bola e bolo. Então, bola é menor que bolo. Se a gente for olhar aqui, os dois começam com B, então por enquanto são iguais.
Depois tem a letra O, continuam iguais, letra L, e finalmente chega na última letra, que bola é a letra A e bolo é a letra O, sendo que A é menor do que O, então retorna verdadeiro. A função ORD, ela retorna o valor correspondente a cada um dos caracteres. Então, ORD de A vai retornar 65. Porque esse é o valor correspondente da letra A maiúsculo na tabela tanto ASCII como UTF. Por exemplo, se eu colocar CHR65, ele vai me retornar a string A. Né? Fala, olha, 65 representa o caractere A. Se eu colocar aqui um número qualquer, vamos ver que símbolo que aparece. Nesse caso aparece a nota musical, né? Reparem que o número, quando eu escrevo um número 0x em um número, eu estou dizendo que esse número é um número hexadecimal, né? Então eu posso ter dígitos de 0 até F. Muito bem. Dado que eu tenho uma string, que é uma sequência de caracteres, é interessante que eu consiga acessar um caractere em determinada posição da string para verificar alguma condição, né? A notação para a gente acessar um caractere dessa string é S, entre colchetes, pos, sendo pos um número inteiro que representa uma posição. Lembrando que a posição no Python, e assim como muitas linguagens, ela começa do zero. Então, por exemplo, se eu tenho a string olá, S0 representa o caractere O, S1 L e S2 A. Se eu tentar acessar, além disso, um S3, por exemplo, ele vai me retornar um erro, né? Olha só. O índice da string está fora da faixa permitida para ele, né? Então ele está além do que ele é possível. O Python também ele permite indexações negativas, né? Então lembrando que eu estou trabalhando com a string olá, se eu fizer S de menos 1, ele vai me retornar o último caractere, né? O A. Então ele vai começar da direita para a esquerda. S-1 é o A, S-2 é o L e S-3 é o O, a letra O, né? Uma outra característica do Python em relação a strings é que uma string ela é dita imutável. Eu não posso alterar o conteúdo de uma string. Eu não poderia fazer alguma coisa assim. S de 0 é igual a A. Ele não permite, né? Veja só. String, o objeto string não suporta que você coloque um valor para cada um dos seus itens, né? Então ele não permite que eu altere um elemento da string. Então se eu faço uma coisa desse tipo, como S igual a olá e S igual a S mais exclamação, o que ele vai estar fazendo aqui na verdade é que ele descarta essa string e cria uma nova contendo a concatenação da primeira string original com a string exclamação. Então, na verdade, aqui eu estou criando uma nova string. Uma outra forma de recuperar elementos da string, recuperar substrings, né, ou pedaços de strings, é através do chamado slices, que são faixas de valores, de índices, né, e eu posso recuperar uma parte do conteúdo. Então vamos criar a string ABCDFGH.
A sintaxe padrão dos slices é, entre colchetes, o índice do primeiro elemento que você quer recuperar, 2 pontos, o índice do próximo elemento após o último que você quer recuperar. Então, nesse caso aqui, 2.4, ele vai recuperar de 1 até 3. Então, vai recuperar o índice 1, 2, 3 e o 4 ele já não recupera. Então, ele recupera aqui B, C, D. Se eu faço 2 a 5, ele vai começar aqui, ó, 0, 1. Então, começa no 2. 2, 3, 4 e ele para aqui no 4. Então, ele vai retornar CD. E se eu omitir o primeiro valor desse slice, ele assume que é o valor 0. Então, ele vai pegar do 0 até o índice 2, nesse caso. A, B e C. Né? Então, ó, 0, 1, 2. Uma outra forma da gente representar slices é com um terceiro parâmetro, que é o tamanho de passo. Então, eu poderia fazer uma coisa assim. A partir do caractere de índice 1, eu quero chegar até o caractere de índice 5, mas eu quero ir de 2 em 2 caracteres. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai 0, 1. Então, começou daqui. 1, 2. Então, ele vai pegar o B, o D, o 1, 2, o F e assim por diante até chegar no 6, né? E o 6 ele não recupera. Então, B, D, F. Caso eu omita o último número, quando eu faço, por exemplo, S2, 2 pontos, e eu não coloco mais nada, ele assume que eu quero chegar até o final da string. Então, aqui ele pega do caractere de índice 2 até o final da string. C, D, E, F, G, H. E finalmente, se eu fizer S entre colchetes 2 pontos, omitindo tanto o primeiro valor como o último valor de índice, ele simplesmente recupera toda a string, né? Existe um caso especial que quando a gente omite os primeiros parâmetros e apenas o último parâmetro a gente coloca o valor igual a -1, ele retorna a string invertida. Né? Então, se eu faço S entre colchetes 2 pontos, -1, ele vai me retornar a própria string invertida. O que ele faz aqui? Ele fala, olha, eu quero recuperar a string do 0 até o último elemento, só que indo na direção oposta, né? Indo na direção de -1 e -1. Então ele vai fazer o contrário, ele vai para H, G, F, E, D, C, B, A. Com isso vocês já sabem como criar uma string, efetuar algumas operações como concatenação, recuperar a quantidade de caracteres na string e acessar sub-elementos da string. No próximo vídeo a gente vai aprender como iterar os caracteres de uma string.